Olá, eu sou o Bruno e estamos indo para a nossa última unidade do curso de formação de conciliadores, parte teórica do Conselho da Justiça Federal. Nessa unidade 4, a gente vai falar da consensualidade da Justiça Federal, tratando então das peculiaridades do uso dos meios consensuais da Justiça Federal. A gente já viu que a grande peculiaridade é o notório desequilíbrio de poder que costuma existir entre uma das partes, a pessoa física, e, ao outro lado, o ente público federal. Nessa unidade, então, primeiro a gente vai falar do panorama geral, e em seguida das especificidades temáticas de algumas áreas temáticas em que costuma haver a conciliação da Justiça Federal, seguindo o programa, o conteúdo programático proposto pela Resolução 398 do Conselho da Justiça Federal. E, numa terceira sessão, os horizontes possíveis, onde pode-se ver que vai caminhar, vai avançar, tem potencialidade de avanços nos usos de meios consensuais, especialmente da conciliação na Justiça Federal. Tá? A ideia é que, assim, a gente possa conhecer as especificidades e avaliar criticamente quais são os rumos que estão sendo tomados e que podem ser tomados. Tá bom? A ideia de panorama geral é ver qual seria pontos que costumam ser frequentes no uso dos meios consensuais da Justiça Federal. E a gente consegue identificar, me parece, pelo menos dois aspectos. O uso de pautas temáticas concentradas e as reuniões interinstitucionais. As pautas temáticas concentradas nada mais são do que aquela reunião que costuma existir de casos do mesmo ente, da mesma matéria, num dia só, numa semana só, num evento só. Por exemplo, reunir todas as pessoas que vão ter o seu imóvel, a sua terra desapropriada por conta da expansão de uma rodovia numa mesma semana. Reunir uma semana para conciliações de danos morais contra a Caixa, em outra de benefício por incapacidade previdenciária e assim por diante. As vantagens das reuniões é que quando a gente concentra, em geral, o ente público consegue mandar mais prepostos, mais advogados, porque por vezes ele não consegue ter pessoal suficiente para fazer uma audiência em um local e depois outra audiência em um local mais distante. Mas se combinar de fazer 2, 3, 10 no mesmo dia, talvez ele consiga deixar uma pessoa disponível para isso. A outra vantagem é que, em geral, como são eventos maiores, ou pelo menos são mais numerosos no processo, se consegue benefícios em relação ao valor de descontos, em relação ao prazo de pagamentos e assim por diante. Por isso que é comum que a gente note na Justiça Federal, e a gente tem exemplos variados de todas as regiões, né, em relação ao emprego de pautas concentradas temáticas, né, sejam temática concentrada por ente, concentrada por tema, seja por tema e por ente, assim por diante. A gente tem que só tomar cuidado para que essas pautas temáticas concentradas não virem aqueles malfadados mutirões, no sentido de mutirões precários, no sentido de formas rápidas, baratas e não necessariamente com qualidade dos processos, resolução rápida de processos e não de conflitos. Né? Fazer pautas temáticas concentradas não pode significar fazer mal feito. Porque se a gente for fazer mal feito e rápido, a gente corre o risco de agravar o problema ou não resolver o problema da maneira adequada. Então, com essas considerações, concentrar não é o problema. Como concentrar, como fazer, mais uma vez, que é a questão. Outro grande aspecto que costuma existir na Justiça Federal são as reuniões interinstitucionais. Normalmente, nessas reuniões, elas podem ser colocadas até naquela fase pré-conciliação que foi mencionado quando a gente falou das fases. Em geral, essas reuniões interinstitucionais são feitas com representantes dos entes públicos e representantes do judiciário. Não costuma ser comum que o próprio conciliador atue nas reuniões interinstitucionais, mas é importante que o conciliador saiba que muitas das questões que foram trazidas em mesa, que foram colocadas, as propostas, foram objeto de reuniões interinstitucionais. A vantagem, a necessidade da reunião interinstitucional é que ela tenha representantes dos diferentes segmentos, inclusive representantes, e aí a grande dificuldade, das próprias partes, por exemplo, por entidades como associações, ou pela Defensoria Pública da União, pela Ordem dos Advogados do Brasil e assim por diante. É importante que haja legitimidade na participação, é importante, então, para que isso ocorra também, que o judiciário não se torne parcial a algum dos entes que estão na reunião interinstitucional. A ideia não é que o judiciário em reunião interinstitucional atue indevidamente pendendo para um dos lados, mas sim que ele atue também aí como um grande conciliador ou mediador interinstitucional, tá? Mantendo assim a sua isenção, mas buscando a forma mais justa, mais adequada de resolver o conflito. Indo então para as áreas temáticas específicas, a gente pode citar o
previdenciário, em que fica visível a ideia do notório desequilíbrio de poder, do segurado que pede o benefício e do INSS, né, do órgão público da autarquia federal que é responsável por analisar esses benefícios. A gente normalmente tem considerações em casos de benefício por incapacidade, sejam permanentes ou sejam temporários, mas esse é o objeto maior. Em geral, o INSS vem propondo a implantação do benefício com pagamento de 100% dos atrasados, às vezes sem juros nem correção, ou com critérios próprios da autarquia. De todo modo, o importante, nesse caso, é que o conciliador ele consiga ver se a vontade da pessoa foi adequada, se ela compreendeu os termos do acordo. Tá? Além de benefícios por incapacidade, há experiências em pensão por morte, em aposentadorias, especialmente aposentadoria rural, salário maternidade rural e assim por diante, ou seja, outros benefícios. O grande desafio aqui seria expandir para mais benefícios ou permitir que outras propostas sejam levadas ou até dificuldades operacionais de implantação de pagamentos, tá, administrativos. Danos morais e materiais, a gente tem basicamente contra a Caixa Econômica Federal, casos como estelionatos que tenham alguma possibilidade de responsabilização da Caixa, questão de porta giratória, apesar de agora ser menos, alguns chamados golpes que a Caixa admite que possam ser indenizáveis. Com o correio poderia ter a questão de extravio ou de entrega de correspondência a destempo, e assim por diante. A ideia, basicamente, é tentar resolver o valor, né, o pagamento de uma indenização pelo dano moral e ou material suportado por meio da conciliação. Aqui é importante que o conciliador saiba do que está acontecendo e, eventualmente, também saiba como é a jurisprudência para, eventualmente, poder fazer um teste de realidade quando se veja diante de valores muito irrazoados, muito distantes do que costuma ser decidido. O grande potencial dos animais é expandir para outros órgãos, especialmente para órgãos que não sejam apenas empresas públicas, né? Ou, como é o caso do Correio e da Caixa, mas também que possa expandir, por exemplo, em dano moral contra o INSS, em dano moral que envolva a União Federal, que envolva outros órgãos da administração pública direta ou indireta. Certo? Outra área temática bem relevante é do sistema financeiro de habitação, como isso foi precursor, né, das conciliações da Justiça Federal de maneira institucionalizada em 2002, e também de outros contratos bancários. Muitas vezes, as questões envolvendo a casa própria, o financiamento habitacional ou até o sistema financeiro imobiliário envolvem muitos sentimentos, muitas emoções, dado o longo tempo que costuma ser os financiamentos, né, às vezes 35 anos, 30 anos, e também a carga emocional que se considera a casa da pessoa. É por isso, inclusive, que algumas pessoas chegam a falar até que nos casos de contratos habitacionais, a atuação do terceiro é mais próxima do mediador, por conta das várias sensações, sentimentos e emoções envolvidos, do que do conciliador. Tá aí uma outra questão para discussão. E a gente nota que vem se expandindo para outros contratos bancários, por exemplo, crédito em conta, crédito direto em conta, por exemplo, aqueles empréstimos para reforma de casa, e assim, reforma do imóvel, assim por diante. O importante é perceber que existe uma área impossível e que a gente vai estar lidando com contratos bancários, mas que não deixam de envolver emoções, que às vezes envolvem muitas emoções, especialmente quando se trata de imóvel da casa que a pessoa mora. Certo? Temos também execução fiscal e tributário, o que é muito marcante nas mesas de conciliação, especialmente são aquelas cobranças de anuidades ou de multas aplicadas por conselhos de fiscalização profissional, que são os mais diversos, por exemplo, CREA, de engenharia, COREM, de enfermagem, CRC, Cresce, os imobiliários de contabilidade e assim por diante. Além disso, é bom apontar que agora existe a Lei de Transação Tributária 13.988 de 2020. Tá? Ainda que ela possa fazer bastante coisas de resolução consensual de conflitos na esfera extrajudicial, é bom que a gente aponte que ela é uma lei importante nessa valorização da consensualidade. Tá? Outro caso que é bem marcante nessa operação são os casos de desapropriação. A gente tem diversas experiências exitosas em desapropriações, por exemplo, de entorno de rodovias, como rodovias do Sul, ou também em torno de aeroporto, como o caso do aeroporto de Guarulhos, que houve desapropriação. Nesses casos, em geral, se envolve um grande número de pessoas desapropriadas e, às vezes, até de entes envolvidos, como a União Federal, alguns casos infraero, por aeroportos, rodovias vão envolver autarquias ligadas a rodovias, né? Muitas vezes envolve DENIT, por exemplo, e assim por diante. Isso gera
um grande trabalho na pré-conciliação das relações interstitucionais e uma grande dificuldade técnica, às vezes, para ver os detalhes da indenização devida durante a mesa de conciliação. Tá? Então, essa que é a importância do conciliador, para ele entender essa complexidade e também para ver os diversos interesses envolvidos de cada ente. Temos também o uso de conciliações em demandas de saúde, por exemplo, aquelas que buscam um leito no hospital, um remédio, uma determinada cirurgia, assim por diante. A ideia aqui é que a gente possa colocar todas as pessoas na mesa, os diversos entes envolvidos, seja União, Estado, Município, o próprio médico assistente, o próprio médico assistente da parte, o perito judicial, que a gente possa, colocando todo mundo na mesa, a gente possa negociar uma solução que talvez seja de ganho mútuo. Talvez um convencimento do médico da parte, em conjunto com o médico perito e o médico o médico do Estado, do município, ou a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, ou o representante do Ministério da Saúde, no sentido de obter um tratamento que todos concordem que é possível, que possa pagar, que seja substitutivo e assim por diante. Tanto nos casos de desapropriação como de saúde, a complexidade, ainda que não se trate, no caso de demanda coletiva, no sentido de ação civil pública, enfim, de uma ação coletiva, digamos, propriamente dita, a gente nota que essa complexidade pode ser classificada genericamente como uma demanda complexa que exige uma capacitação específica do conciliador, ou do mediador, ou terceiro facilitador, para que ele permita trabalhar com um grande volume de informações, para que ele possa administrar o tempo de maneira adequada, para que ele possa saber como lidar com cada ente de maneira diversa, para que ele saiba como gerar complexidades quando for necessário, como abreviar complexidades quando for necessário, assim por diante. E só para apontar que às vezes a capacitação de demandas complexas é um grande desafio também, como a gente pode apontar. Em probidade demonstrativa, existia um grande debate se era possível ou não fazer conciliações em ação de probidade administrativa por conta da redação original do artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Probidade, que vedava a transação, acordo ou conciliação nas ações de probidade. Mesmo naquela época, na vigência dessa redação original da Lei de Probidade, já existiam entendimentos que havia casos que eram possíveis, especialmente casos de insignificância, ou pelo menos que houvesse um acordo não contra o valor do pagamento, mas contra a forma de pagamento. Então, por exemplo, uma condenação em pagamento de determinada multa ou de valor pecuniário ser feita não de uma vez, mas de forma parcelada, ou ser iniciar o cumprimento depois de algum período, assim por diante. De todo modo, houve a revogação desse artigo 17, parágrafo 1º. Primeiro, houve uma revogação pelo artigo 13, pela Lei 13.964 de 2019, chamado pacote anticrime, que, no entanto, que se dizia que ele não regulamentava, e aí traz essa dificuldade. E, de todo modo, posteriormente, pela Lei 14.230 de 2021, houve foi mantida, houve a revogação, né? Teve a manutenção da revogação, mas a inclusão do artigo 17b, estabelecendo a possibilidade do Ministério Público celebrar acordo de não persecução e trazendo a disciplina que antes era inexistente para a operacionalização desses acordos. Tá? Então, hoje, apesar de hoje existe a possibilidade já é marcante, então uma questão que antes era mais interpretativa, agora já é positivada e é mais tranquilo que pode ser feito. A questão, claro, é como fazer de uma maneira cautelosa, que não represente uma afronta à preservação da probidade administrativa, que é o próprio objetivo, me parece, da lei. Tá? Então, a cautela que se tem hoje não é se pode fazer, está decidido que pode fazer. A questão é como fazer novamente, né? Mas como fazer, qual cautela utilizar para que a probidade seja preservada. Com isso, a gente pode ir para o futuro. A pergunta no que a gente pode avançar no uso dos meios consensuais, aqui até indo um pouco além da conciliação da Justiça Federal. Uma das possibilidades é como a gente pode avançar nas ações criminais, como a gente pode usar a justiça restaurativa, qual que é a ligação da conciliação com a justiça restaurativa, será que a justiça restaurativa e também as ações criminais têm os mesmos pressupostos conceituais, as mesmas bases, os mesmos fundamentos que o uso da conciliação e da mediação na área civil? Ou será que são pressupostos diversos? Né? É uma questão que talvez possa gerar aí uma potencialidade futura. Como que a gente vai trabalhar a tecnologia? Agora que no momento em que a gente vem saindo da pandemia, mas com a experiência que a gente tem na aceleração do uso de meios virtuais para
conciliação e mediação da pandemia, o que a gente faz com isso agora? Até que ponto a automatização pode colaborar e não ser danosa para o emprego dos meios consensuais? É uma outra dificuldade, uma outra potencialidade. A grande necessidade que continua existindo é da capacitação específica, seja essa mais ampla, digamos assim, que a gente vem fazendo da capacitação específica para a Justiça Federal, como também, será que a gente não deveria fazer capacitações específicas para certos tipos de demandas da Justiça Federal, e aqui eu aponto as demandas complexas? Talvez seja uma necessidade. E por fim, uma que me ocorre é a gente talvez tenha que lidar mais não apenas com o conflito, mas também com o problema, desde aquela ideia que talvez a gente tenha que tratar de como informar melhor os cidadãos que nem sabem que tem um problema, que nem sabem, ou que sabem que tem um problema, mas não sabem que isso pode gerar um conflito e que poderia ser mais facilmente resolvido. Tá certo? Bom, essas são apenas alguns exemplos e são algumas ideias que, claro, acho que a gente pode voltar a debater, pode voltar a discutir. Outras sugestões são bem-vindas durante todos os fóruns. Com isso, a gente encerra esse último vídeo e passamos assim pelas 4 unidades. Como eu disse, os vídeos não são exaustivos, mas de todo modo eles podem servir como um começo ou como um resumo. Eu aproveito então para agradecer quem nos acompanhou por esse percurso e esperar que o curso esteja sendo ou que tenha sido muito proveitoso para todas e todos. Muito obrigado, espero que possamos nos ver novamente. Obrigado.